Planeta Vanguarda. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Planeta Vanguarda que já está começando. Nas últimas semanas você deve ter ouvido muito o termo Código Florestal, não é mesmo? Essa é a lei que tem um conjunto de regras para a preservação das nossas florestas. Um projeto para alterá-la está no Congresso e nós fomos conferir o que pode mudar aqui na região e também a opinião dos dois grupos mais polêmicos dessa história, os ambientalistas e os produtores rurais. O mês de maio é um dos mais agitados do ano nas fazendas de Tremembé. É a colheita do arroz, um dos principais alimentos plantados na cidade. João Crosariol é um dos agricultores mais conhecidos por aqui. Há mais de 30 anos ele se dedica ao cultivo do ingrediente mais importante do prato brasileiro. Assim como seu João, todo produtor rural deve obedecer a uma lei específica. É o Código Florestal, que determina onde podem existir plantações e o que os donos de terra devem fazer para poder produzir. Pelo Código Florestal, seu João deveria ter pelo menos 20% da propriedade com mata nativa. É a chamada reserva legal. O senhor alguma vez foi cobrado, por exemplo, para fazer a reserva legal? Foi multado? Alguém? Não, nunca foi comentado nada disso, apesar de esse código ser antigo, mas até hoje eu não fui multado e espero também que ninguém seja multado, entendeu? Porque a vida do homem do campo é muito difícil. Por muitos anos, os produtores agrícolas, de forma geral, eles foram estimulados a desbravar sertões, desbravar áreas. O Estado, ele não atende na medida necessária às necessidades dos produtores rurais em relação a essa parte de preservação e conservação ambiental. O novo Código Florestal, que está sendo discutido pelo Congresso, prevê uma série de mudanças consideradas polêmicas. A lei atual proíbe plantações em áreas que ficam em topos de morro e encostas. Além disso, produtores também são obrigados a manter a vegetação em uma faixa de 30 metros de distância da margem de rios e córregos. São as APPs, Áreas de Preservação Permanente. Milhares de agricultores de todo o país fazem o cultivo de alimentos nas APPs. É o caso dos bananais de São Bento do Sapucaí, das plantações de maçã no sul do Brasil e de café em Minas Gerais, todos plantados em encostas. De acordo com o Código Florestal, além de estarem em lugares impróprios, todas essas áreas deveriam ter algum tipo de mata dentro do terreno. Para o ambientalista e secretário de Meio Ambiente de São José dos Campos, André Miragaia, o código é uma lei de primeiro mundo, mas que em muitos casos não foi cumprida. O Código Florestal existe desde 1965. Por que ele não foi cumprido desde lá? Ele não era cumprido desde lá porque o próprio poder público não tinha mecanismo, não tinha eficiência na parte de fiscalização. Hoje, como a pressão da sociedade é muito forte para que esses mecanismos de fiscalização sejam cada vez mais eficientes, começou a incomodar. No Congresso, a polêmica da nova lei envolve exatamente as áreas de preservação. Nas terras em que as áreas de várzea ainda têm vegetação preservada, o produtor terá que manter uma faixa mínima de 30 metros de mata nativa. Mas para as áreas que já foram desmatadas, o produtor será obrigado a reflorestar apenas 15 metros. Outra mudança é quanto à exigência das reservas legais. A nova lei deixa de exigir a recomposição de florestas de pequenos agricultores. Os pontos mais críticos são redução das áreas de preservação permanente, você desconsiderar topo de morro como uma área que deve ser preservada, porque topo de morro, além da estabilização de encosta, você também tem o problema de recarga de aquífero. E, principalmente, a impunidade. Você suspender as multas até 2008 e desobrigar essas pessoas de recuperar e de compensar as áreas desmatadas. João Carlos Ribeiro herdou as terras do pai em Bragança Paulista. Além do eucalipto e da criação de gado, o forte da fazenda é a produção de milho. A mata é vistosa, mas cumpre apenas metade do que a lei atual exige. A adequação ambiental para ser feita nas propriedades rurais é praticamente impossível. Pela lei que está se propondo, eu tenho já o coeficiente de reserva legal e apenas faria, Ribeirão, que corta a minha fazenda, faria a recomposição das APPs. Assim como João Carlos, a maioria dos produtores acha que as mudanças serão boas. O Alcides é diretor da CAT aqui da região de Bragança Paulista. São 17 cidades, é isso, Alcides? Isso, 17 municípios. Nesses 17 municípios, quantos produtores, percentualmente, por exemplo, você teria dentro do Código Florestal atual regularizados?
5% aproximadamente. Se o pessoal fosse cumprir a legislação, reservando 20% da área para reserva legal, praticamente inviabilizaria essas pequenas propriedades que são, como eu disse, 80% do total das propriedades da região. Na Faculdade de Agronomia da Unital, o professor Júlio discorda das alterações da lei. Aqui, uma das principais atividades é a análise de solo para produtores rurais, um dos muitos recursos da ciência para melhorar a produtividade no campo e, assim, evitar a expansão do cultivo sobre novas áreas. O Código Florestal, na minha opinião, ele vem sendo implementado levando em consideração aspectos bastante emocionais, tanto por parte dos ambientalistas quanto por parte dos produtores. E muito pouco tem sido considerado dentro de aspectos técnicos. Um dos poucos pontos de consenso entre ruralistas e ambientalistas é a necessidade de pagar os produtores que preservam a floresta e a água. São chamados serviços ambientais. A propriedade rural, ela proporciona água, ela proporciona ar limpo, ela proporciona estabilidade do solo contra a erosão. Então, eu acho que nada mais justo do que a sociedade como um todo, que mora na zona urbana, pagar por esses serviços ambientais que são proporcionados pela zona rural. Com o debate no Congresso adiado mais uma vez, espera-se agora um acordo. Muito em breve, o mercado internacional ele não vai estar interessado só pelos produtos agrícolas que nós estamos produzindo. Ele vai começar a valorar, a dar maior valor em função da capacidade que o agricultor tem de produzir e não degradar o ambiente.